A graça e a paz de Jesus aos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto aqui através do YouTube. É a nossa igreja, a Igreja Batista em Vila das Belezas, que continua cultuando, buscando a presença do Senhor, compartilhando a sua palavra, orando também pelas necessidades, também levantando as nossas vozes aí, também oferecendo a nossa própria vida como ação de graças ao Senhor. Quero convidá-lo a estar conosco então, nesse período, buscando a presença de Deus e também procurando ouvir a sua voz, porque o Senhor tem muito a nos falar através da sua palavra. E os convido neste momento, então, a fecharem os seus olhos, a curvarem suas cabeças, porque nós vamos orar. Pai, muito obrigado por mais um culto, obrigado por mais um momento em que estamos reunidos para buscar a Tua presença, para celebrar o Teu santo nome, para juntos também estudarmos, meditarmos, refletirmos na Tua palavra e pedimos que ela continue falando aos nossos corações e transformando as nossas vidas. Recebe também todo o nosso louvor e toda a nossa adoração que Te damos, ó Pai, com todo o nosso coração, reconhecendo o Senhor como Deus sobre toda a terra, como nosso Salvador e como o único digno da nossa adoração, do nosso louvor. Reconhecemos também os Teus atos, reconhecemos também as Tuas bênçãos, a Tua direção, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre as nossas vidas, a vida das nossas famílias, a vida da nossa igreja, e por isso os nossos corações também se alegram com os favores e com as bênçãos do Senhor. Portanto, oramos, estamos juntos nesse momento na Tua presença, buscando ao Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. E convido os irmãos, então, a nesse momento, juntos cantarmos um hino do cantor cristão.
A oração também faz parte da vida cristã, faz parte também dos nossos cultos, e nós, como sempre, reservamos um momento especial durante as nossas celebrações para a oração, no qual também fazemos aí a recordação de alguns motivos especiais, de motivos novos que também surgem ao longo da semana, e quero convidá-lo então a orar, mas antes disso, obviamente, lembrar de alguns pedidos, algumas coisas que temos que colocar diante do Senhor. Continuamos orando pela vida dos enfermos da nossa igreja, irmãos que estão em tratamento de saúde, irmãos que têm doenças às vezes mais graves, doenças que merecem aí um tempo maior de tratamento, ao mesmo tempo também que agradecemos pela vida desses irmãos e de seus familiares, pela sua resistência, pela sua resiliência e também pela manifestação, né, da fé que salva na vida desses irmãos, através do cuidado que eles têm consigo mesmo, o cuidado também que os familiares têm com essas pessoas. Então eu me refiro aí ao Gabriel, me refiro à Tata e a tantas outras pessoas também passando por dificuldades também de saúde nesse momento, principalmente no momento de pandemia, em que temos dificuldades para ir ao hospital, para conseguir exames e medicações adequadas. Temos que orar também pela vida desses irmãos. Continuamos orando pela vida dos profissionais de saúde, que já aí há mais de 3 meses têm trabalhado intensamente nos hospitais, tiveram uma rotina que já era bastante desgastante, bastante estressante, ampliada, aprofundada por causa do coronavírus, e queremos orar pela vida desses irmãos também. Nós nunca podemos nos esquecer dos pastores, não só dos pastores da nossa igreja, mas também dos pastores espalhados pelo mundo inteiro, que continuam pregando, continuam evangelizando, continuam sendo usados por Deus para terem sabedoria, para lidar com o povo, principalmente nesse momento de distanciamento social. Quando já começam aí as primeiras informações a respeito de algum possível retorno, os pastores também têm uma responsabilidade muito grande nesse processo, porque nós somos aí responsáveis pela vida espiritual dos irmãos e, num certo sentido, agora também até responsáveis pela saúde. Portanto, precisamos fazer as coisas com bastante sabedoria. Orem pelas vidas dos pastores. Orar pela vida também dos missionários. Nós temos missionários espalhados pelo mundo inteiro. A nossa igreja mesmo tem a participação direta na vida de diversos missionários. Devemos nos lembrar, quem sabe até nominalmente, de cada um deles, orando, pedindo a bênção do Senhor aonde quer que eles estejam, que eles também tenham sabedoria, que eles também sejam guardados dos problemas, das dificuldades de saúde e possam continuar desenvolvendo com tranquilidade o seu trabalho, o seu ministério, que é pregar, fortalecer igrejas, edificar igrejas, abrir igrejas, enfim. E nós aqui, como costumamos dizer, segurando as cordas através da ajuda financeira e também através das orações. Orar também sempre, pedindo pelo retorno também das nossas atividades, de uma forma segura. Esperamos que isso aconteça em breve. Nós teremos passos aí, quem sabe, a serem dados paulatinamente, até que as nossas atividades possam voltar na sua plenitude. Mas vamos orar para que essa doença arrefeça, para que o número de mortos seja zerado, para que seja encontrado uma medicação adequada para o tratamento, que o prazo para se encontrar e se desenvolver uma vacina seja o mais curto possível. Então, nós, como crentes, como filhos de Deus, que temos essa ferramenta importante em mãos, que é a oração, devemos colocar a oração também como uma das nossas formas de contribuir para o fim dessa pandemia. Então, vamos orar por isso também. Então, quero convidá-lo a fechar os olhos mais uma vez, a curvar a cabeça, e nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, porque o Senhor nos dá, ó Deus, a bênção, nos dá, ó Deus, a oportunidade de buscarmos a Tua presença e de intercedermos, ó Pai, pela vida de pessoas, pelo nosso país e também pelo mundo. Colocamos, ó Deus, a vida dos enfermos, ó Pai, da nossa igreja, pessoas que têm passado por tratamentos de saúde mais demorados, mais cuidadosos e mais delicados. Primeiramente, agradecendo ao Senhor, porque esses irmãos têm tido acesso ao tratamento. Agradecer também, ó Pai, porque o Senhor
tem também os ajudado e ajudado também os seus familiares a darem continuidade aos seus tratamentos de saúde. E isso traz, ó Deus, grande alegria para as nossas vidas. Não só porque melhora, ó Deus, a qualidade de vida de cada um deles, mas porque também permite que eles continuem buscando a Tua presença, participando, mesmo que à distância, através das redes sociais dos cultos e nos alegrando, ó Deus, com a Sua presença e com a sua participação. Nós oramos também, ó Pai, pelos líderes de igrejas, pelos pastores, pelos missionários, espalhados, ó Deus, por todo o mundo, que também, ó Deus, tem um papel muito importante nesse momento de pandemia, de levar a mensagem do Senhor, de levar o Evangelho, que traz vida, que traz esperança, que traz mudança de vida, que traz também, ó Deus, uma fé que realmente leva à salvação, e que também, ó Deus, aponta para as realidades, ó Deus, espirituais que muitos ignoravam e muitos continuam ainda ignorando. Fortaleça, ó Deus, a vida de pastores, a vida de missionários, dando também, ó Deus, a todos nós, a sabedoria também necessária, a paciência necessária, ó Deus, a capacidade de fazer uma leitura, ó Deus, da realidade, para que, ó Deus, possamos agir com sabedoria, para continuar edificando, ó Deus, o Teu povo e fazendo também a Tua vontade num momento tão difícil. Mais uma vez, te agradecemos pela vida dos profissionais de saúde, já há 3 meses trabalhando muitas vezes num regime extremamente severo de trabalho, com muitas horas de trabalho, pouco tempo de descanso, lidando, ó Deus, com uma doença grave, sobre a qual, Deus, há ainda muitas incertezas, lidando, ó Deus, com a morte, lidando com famílias enlutadas, lutando também, ó Deus, contra os próprios medos, ó Pai, de adoecer, de levar, ó Deus, essa dificuldade para dentro de casa, enfim, um momento de muita pressão, de muito estresse, e peço que o Senhor continue abençoando, fortalecendo esses corações, dando aquela paz a cada um deles, ó Deus, que excede todo entendimento e que só pode vir de Cristo Jesus. Oramos, ó Pai, mais uma vez, e os nossos corações, ó Deus, as nossas mentes, ó Pai, em todo o tempo clamam por uma solução que só pode vir da parte do Senhor para essa pandemia, não somente a cura através de medicações, um tratamento, mas também o desenvolvimento de uma vacina, ó Pai, que possa dar conta, ó Pai, de prevenir esta doença. Há muitas pessoas ainda morrendo, muitas pessoas ainda adoecendo, o risco ainda é presente, mas, ó Deus, nós estamos aqui orando, nos colocando, ó Pai, diante do Senhor, intercedendo por um mundo que, acima dessa doença, acima da cura para essa doença, precisa também, e mais do que tudo, ó Pai, conhecer Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de orar, de buscar a Tua presença e continue abençoando, ó Deus, especificamente também a nossa igreja, os irmãos da nossa igreja. Pedimos que o Senhor possa manter, ó Deus, os nossos corações aquecidos, as nossas mentes voltadas para o Senhor, o nosso desejo de congregar, ó Deus, que Ele possa crescer, ó Deus, cada vez mais os nossos corações e que em breve possamos nos reunir como nos reuníamos antes, para louvar, para adorar, para estudar a Tua palavra, para conversarmos, para termos comunhão uns com os outros, para trabalharmos, principalmente trabalharmos juntos e vivermos juntos, ó Deus, a vida do Senhor, ó Deus, aquilo para o qual o Senhor nos chamou em conjunto, em família, como igreja e como corpo. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E agora é o momento, então, da nossa meditação na palavra de Deus, e eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, e nós leremos o capítulo 3, dos versos 1 a 21, portanto, leremos todo o capítulo 3. Então, Filipenses, capítulo 3, os versos de 1 a 21. E diz assim o texto da palavra de Deus: Resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu.
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui um fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se também sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Uma leitura um pouco mais longa do que habituamos a fazer, um capítulo inteiro das Escrituras, mas é sempre importante nós, como crentes, e que amamos a palavra de Deus, por isso lemos também com atenção, lemos também com cuidado e também nos alegramos com a leitura de um texto tão importante assim das Escrituras. É um texto que, obviamente, está tratando a respeito da fidelidade cristã no momento de dificuldade, e o que nós atentamos hoje é exatamente para o fato de viver pensando na eternidade ou vivendo para a eternidade, e o texto básico, como já viram, é Filipenses capítulo 3, os versos de 1 a 21. O desafio que me parece lançado pelo apóstolo Paulo nesse texto é exatamente o de manter a fé de maneira irrepreensível até os nossos últimos dias, nessa peregrinação terrena ou nesta vida. É em 2 Timóteo, no finalzinho de 2 Timóteo, que é exatamente a última carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu pupilo, digamos assim, Timóteo, que era também um pastor, que ele vai falar a respeito da sua vitória cristã, digamos assim. Ele sente os seus dias se aproximando, o final dos seus dias se aproximando, e ele diz que correu toda a carreira com fé, com tranquilidade, que guardou a fé no coração e agora está preparado para se encontrar com o Senhor. Há muitas pessoas que até dizem que, muitas vezes, a maneira como a pessoa morre é que, de fato, coroa a maneira como ela viveu ao longo de sua vida. Porque é naquele momento em que as suas memórias, as suas obras são recordadas, é naquele momento também em que os seus amigos, as pessoas que amavam, seus familiares, se reúnem ou não se reúnem para, de alguma maneira, se despedir daquela pessoa, e é naquele momento que a gente pode ter uma medida exata da virtude, da forma irrepreensível como a pessoa viveu, da sua importância, enfim, há algo muito importante nesse momento. Obviamente que nós falamos bastante a respeito da morte, porque a morte é uma realidade. A Bíblia também trata da morte de uma forma bastante contundente, marcando-a como fim de uma existência por causa do pecado. A palavra morte significa separação,
Nós crentes, por exemplo, nos esforçamos muito para pregar o evangelho para as pessoas antes que elas morram, porque a morte é um momento realmente marcante que marca a nossa passagem para a vida espiritual, para a vida eterna, ou para estar com Cristo, ou para estar longe de Cristo, portanto é de uma importância muito grande. Mas um texto como esse mostra que é uma caminhada e que até chegar lá, algumas atitudes são muito importantes, e é isso que nós vamos trabalhar hoje. A vida cristã, ela sempre se dá entre muitas lutas. Não é possível ser cristão sem passar por grandes dificuldades. Na verdade, dá até para fazer uma correlação direta, que quanto mais nós nos esforçamos para viver a vida cristã, mais dificuldades nós teremos. Quanto mais pregamos o evangelho, mais perseguição nós temos. Quanto mais nos esforçamos no caminho da santidade, mais confrontamos o pecado. Quanto mais identificamos o mal à nossa volta, ou num outro sentido, quanto mais queremos o bem em nossa vida, mais somos capazes de identificar o mal à nossa volta. O apóstolo Paulo, eu já usei aqui também Timóteo, ele chega a dizer para Timóteo que todos aqueles que querem viver piedosamente ou piamente, ou viver de verdade a vida cristã, ou viver em Cristo, padecerão perseguições. É uma realidade com a qual lidamos com uma dificuldade muito grande, porque ainda temos dentro do nosso imaginário que a vida cristã é uma vida repleta de bênçãos e de vitórias e de alegrias, quando na verdade é uma vida que propõe a nós uma série de lutas e uma série de desafios. E é diante disso que um texto desse, como Filipenses 3, foi escrito. E, infelizmente, por causa disso, são muitos os que sucumbem pelo caminho, caem pelo caminho. E quando eu falo cair, eu não estou falando necessariamente daqueles que caminham no Evangelho durante algum tempo e abandonam o Evangelho. Porque há muitas pessoas que abandonam o Evangelho sem ter abandonado, por exemplo, a igreja. Há pessoas que abandonam o cuidado da vida espiritual sem necessariamente se submergirem, se afundarem no pecado. E é isso que é um fator que deve chamar a nossa atenção. Eu não tenho dúvidas de, ao ler a Bíblia, de ver o exemplo que nos foi dado pelos apóstolos, e aqui no caso o próprio apóstolo Paulo, que nós fomos chamados a viver uma vida de plenitude, de realizações, de conquistas e de obras. Mas em meio também a muitas lutas e a muitas dificuldades. Dificuldades que às vezes, inclusive, podem até tirar de nós esse sentimento de que realmente estamos andando no caminho de Deus. E essa é uma questão bastante interessante, um paradoxo bastante interessante, é que muitas vezes as pessoas que estão de fato firmes no Evangelho, andando em santidade, andando na presença de Deus com toda a fidelidade, elas muitas vezes têm dificuldade para perceber essa força, para perceber essa fidelidade. Você vê aqui no texto, o apóstolo Paulo, ele até põe em dúvida se já alcançou algum tipo de perfeição, se ele até avançou. E essa dúvida não é uma dúvida da humildade, é a dúvida de alguém que sabe o que é a vida cristã e sabe todas as coisas, todos os aspectos da vida dele que precisam ainda ser melhorados e as coisas que ele precisa, do ponto de vista espiritual, conquistar. Portanto, manter-se firme e manter-se fiel é algo muito difícil. É difícil por si só e é difícil para nós também, inclusive, avaliarmos o nosso status. Acredito que tenha sido um ato de Deus, a sabedoria de Deus, para não permitir que nós, os seus filhos, baixemos a guarda. E lembrando das palavras de Jesus, é sempre necessário orar e vigiar o tempo todo. Portanto, também e essa é uma admiração que eu tenho, pela vida de pessoas que se mantêm ao longo dos anos firmes na vida cristã. Eu me lembro de uma conversa que eu tinha repetidamente com um diácono meu, um vice-presidente da igreja, em que ele sempre dizia assim: eu admiro a fé de tal pessoa, como a fé dela é uma fé regular. No sentido que ele estava tratando, não é que era uma fé sempre igual. Ele não estava tratando da mesmice. Eu entendi o que ele queria dizer. Ele estava dizendo a respeito de pessoas em que os anos vão se passando e elas permanecem
inabaláveis, elas permanecem crescendo, elas permanecem aprendendo, elas vão passando pelas dificuldades da vida, pelas dificuldades que existem, por exemplo, numa igreja, e entendendo como elas são transitórias, como elas são passageiras, como muitas coisas caem no esquecimento. Eu acho que isso já vale para mim, são 20 anos já de ministério, já são 20 anos como pastor, e eu já passei por situações no cuidado da igreja que eu achei que elas iriam permanecer, que elas iriam trazer uma grande destruição. Há momentos, sim, que a gente pensa coisas como essa, a gente fica extremamente sensibilizado e temendo pelo que pode acontecer, e de repente as coisas vão se encaixando, vão se resolvendo, e elas ficam no passado, e hoje, para lembrar de algumas delas, eu preciso, inclusive, de um esforço muito grande. Isso vai nos dando uma maneira diferente de olhar para a vida cristã, não olhando apenas as dificuldades pontuais, as dificuldades, os problemas que vão surgindo, as perseguições, mas olhando a vida cristã de uma forma mais ampla, mostrando e provando com isso que Deus está nos preparando para a eternidade e nos fortalecendo e nos firmando cada dia mais nos seus caminhos. Então, a partir de agora, olhando para o texto, olhando para Filipenses capítulo 3, e é importante que os irmãos percebam algo. Nós vamos ler, já lemos aqui, obviamente, Filipenses capítulo 3, vamos analisar as passagens de Filipenses capítulo 3, mas todas as outras cartas de Paulo, as cartas gerais, os evangelhos, os livros do Antigo Testamento, nos trazem também diversas proposições a respeito de como nos comportarmos agora, do que sermos agora pensando na eternidade. Ao mesmo tempo em que cuidamos de coisas que são pequenas e que são usadas como, digamos assim, pequenos tijolinhos para o grande edifício da eternidade que nós estamos construindo, ao mesmo tempo um olhar distanciado para as dificuldades, para os problemas e para as coisas que podem nos apavorar, ignorando-as porque elas serão passageiras também, porque o nosso foco, o nosso alvo é Cristo. Eu até pensei, quero citar posteriormente, em pregar baseado em Eclesiastes capítulo 3, o verso 11, quando diz que Deus colocou no nosso coração a eternidade. Então, eu tenho meu pensamento também um pouco fundamentado nessa expressão que aparece quase que perdida lá em Eclesiastes capítulo 3, ela aparece assim, quando eu estou lendo o texto, ela até me assusta, como aquele texto aparece dentro das palavras de Salomão. Deus colocou em nós a eternidade, porque dentro daquela cultura, com a compreensão mais reduzida que eles tinham a respeito das coisas espirituais e da vida após a morte, nós vemos como o texto da Bíblia é de fato um texto divino, é um texto inspirado por Deus, porque traz essas realidades dentro de uma cultura que não tinha capacidade de compreendê-la. E a gente está lendo, sabendo do que o Novo Testamento, do que Jesus, do que os demais apóstolos nos ensinaram, e aquele texto surge, né, daquele contexto do capítulo 3. Deus colocou em nós a eternidade, ou o desejo pela eternidade. Então vamos ver apenas o que Paulo nos propõe em Filipenses capítulo 3, que já são coisas bastante desafiadoras. Primeiramente, entre os versículos 1 e 7, eu não vou fazer a releitura, mas apenas comentá-lo, Paulo nos ensina que nós nos devemos guardar de 3 coisas. Eu vou explicar a expressão guardar do ponto de vista bíblico e do ponto de vista que eu estou usando aqui no sermão. Guardar não é guardar no coração, é prevenir-se, é isolar-se, é proteger-se. Mas eu usei a expressão guardar-se porque ela aparece muitas vezes na Bíblia, nas traduções que nós usamos. Então a primeira coisa que ele diz é o seguinte: devemos nos guardar de falsas doutrinas. Ele diz isso. À luz da eternidade, nós precisamos nos guardar dos falsos ensinos, dos falsos ensinamentos. A gente, muitas vezes, não tem a dimensão dos malefícios que um ensinamento distorcido pode trazer para a nossa vida. A gente ainda tem uma visão, eu vou usar uma palavra difícil aqui, mas eu vou explicá-la, dicotomizada. O que quer dizer dicotomizada? Separada, dividida. A gente costuma olhar a nossa vida secular e a nossa vida espiritual, o nosso trabalho e a nossa vida na igreja, quando, na verdade, nós somos seres integrados e vivendo em todas essas realidades como nós mesmos. Uma outra dicotomia perigosa que a gente faz é exatamente entre aquilo que a gente sabe e a nossa prática. A gente imagina que aquilo que nós
pensamos, ou a maneira como imaginamos, ou a maneira como aprendemos as coisas, elas não necessariamente vão se traduzir em atitudes práticas. E, na verdade, as coisas estão interligadas. A nossa prática, a maneira como nós vivemos, como nós conduzimos as nossas vidas e tomamos decisões, estão diretamente ligadas à maneira como nós aprendemos e pensamos as coisas. Agora, a pecaminosidade da nossa vida nos permite, muitas vezes, até pensar, num certo sentido, quando expressamos, né, o nosso conhecimento para os outros de uma maneira equilibrada, mas a nossa prática é que vai revelar o que nós realmente acreditamos. Nesse contexto de Filipenses, o que o apóstolo Paulo traz, por exemplo, é a questão da circuncisão, que é um problema bastante presente na igreja primitiva, em que os judeus convertidos ao cristianismo e que continuavam imaginando que o cristianismo era apenas uma seita ou uma versão do judaísmo e queriam obrigar os gentios a guardarem as festas judaicas, como sábado, lua nova, Pentecostes e todas essas festas, e a também se circuncidarem fisicamente como sinal de que pertenciam agora à aliança cristã, à aliança instituída, o Novo Testamento no sangue de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, em Gálatas, aqui em Filipenses, em tantas outras cartas, em Atos dos Apóstolos também isso aparece, mostra de maneira objetiva que a circuncisão esperada agora não é a circuncisão física, mas a circuncisão espiritual, aquela que acontece no coração. Então, muitos danos foram trazidos por falsas doutrinas. A gente ignora muitas vezes que ensinamentos repetidos ao longo de anos, de maneira errônea, não que ouvimos talvez na igreja, porque a nossa igreja procura ter uma doutrina equilibrada, mas que ouvimos no rádio, na televisão, nas conversas com as pessoas, afetam o nosso comportamento. Eu vou dizer uma delas que me assusta bastante. A gente critica tanto a teologia da cura e da prosperidade, e temos motivos para criticá-la porque ela não é bíblica, mas não percebemos o quanto de fato ela já afetou o nosso comportamento e o nosso pensamento. Há muitos cristãos, mesmo de igrejas conservadoras, de igrejas tradicionais, de igrejas bíblicas como a nossa, que ainda continuam vendo doenças físicas como a maldição de Deus, fazendo uma correlação direta entre prosperidade material e a bênção de Deus. Muitos ainda acreditando na confissão positiva, que as palavras humanas têm poder, porque as palavras humanas não têm poder de se materializar. São ensinamentos que não são bíblicos, não são cristãos, e eles ainda contaminam o nosso comportamento. Então, o primeiro cuidado que ele fala, guarde-se das falsas doutrinas. A outra coisa que ele diz ainda entre os versos 1 e 7, guarde-se dos falsos obreiros. Naquele caso, Paulo estava falando, obviamente, dos judaizantes, e dentro da igreja de Filipos também, dentro daquele ambiente de guerra, de conflito que estava acontecendo, e que nós já tratamos aí em outros sermões, em outros momentos, e ele diz, guardem-se também dos falsos obreiros. Ele até coloca no versículo 3 uma expressão, guardar-vos dos cães. Não é? Hoje o cachorrinho na nossa cultura ele é tão amado e tão querido, mas dentro da cultura judaica o cão era tido como um animal desprezível. E chamar alguém de cão ou de cachorro era um xingamento dos mais pesados, dos mais assim, inquietantes. Tanto é que os animais, né, os animais domésticos, os cães não faziam parte, né, daquela cultura do primeiro século. Eles andavam soltos, eram os cães selvagens que invadiam a cidade para comer lixo ou alguma coisa que sobrava, mas não eram animais de estimação. Então ele disse, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Portanto, essa percepção do apóstolo Paulo também, de que preparar-se para a eternidade também deve ter dentro dos nossos cuidados essa percepção de quem são as nossas companhias, as pessoas que estão à nossa volta. Eu aprendi com os meus pais, aquela velha expressão que você já deve ter ouvido, digas-me com quem andas e eu te direi quem és. E não é verdade isso? A gente pode conhecer uma pessoa pelas suas ideias, pode conhecer pelas redes sociais, mas os tipos de amizade que uma pessoa constrói ao longo da sua vida, revelam muito quem essa pessoa é. Olha que interessante, eu vou contar um segredo para vocês aqui, mas a gente, quando é pastor, né, a gente observa muito a igreja, a gente observa o rebanho, a gente cuida do rebanho. Quando pessoas novas chegam na igreja, elas são bem recebidas e nós atentamos para essas pessoas, e nós observamos também com quem essas pessoas se associam. E
as pessoas com as quais os novos chegados à igreja se associam vai revelar um pouco também a respeito de quem eles são, a respeito de quem eles pensam. Agora, não se assuste achando assim que eu estou pensando apenas do lado negativo. Não, eu estou pensando do lado positivo também. Dependendo das associações que se faz na igreja, é muito bom. Dependendo das associações, pode ser ruim. Pastor, existem pessoas ruins na igreja? Bom, igreja existe todo tipo de pessoa. Existem crentes de verdade, existem crentes falsos, existem pessoas dispostas a trabalhar, existem pessoas dispostas a atrapalhar, existem pessoas dispostas à comunhão, existem pessoas dispostas ao conflito, existem pessoas querendo conhecer a palavra de Deus, existem pessoas que se cansam rapidamente com a palavra de Deus, há de tudo. Portanto, o apóstolo Paulo ensina, de uma forma bastante interessante. Guarde-se dos falsos obreiros, guarde-se dos falsos crentes. E ele ensina, ainda dentro dessa parte dos versículos 1 a 7, guardar-se do orgulho. Ele até cita aqui, você viu no texto, que se alguém tivesse motivo para se orgulhar, seria ele. Porque ele é o israelita dos israelitas, ele é o fariseu dos fariseus, ele é o hebreu dos hebreus, ele é o crente dos crentes, porque ele tem todos os atributos. Ele foi circuncidado, ele foi criado na face mais rígida do judaísmo, que é o farisaísmo. Ele faz parte de uma tribo bastante importante, bastante relevante. Ele seguiu toda a justiça, ele foi perfeito em todos os seus caminhos. Portanto, o que ele ensina agora é guardar-se do orgulho. E por que guardar-se do orgulho é algo importante? Primeiro, a gente precisa fazer uma associação entre aquilo que ele coloca, aquilo que ele expressa no momento em que ele está se orgulhando. Ele está dizendo que a nacionalidade dele, a maneira como ele viveu a sua vida religiosa, a tribo de onde ele vem, apesar de serem importantes para descrever o seu perfil, são importantes na sua história, num certo sentido são coisas que não têm valor para a eternidade. Portanto, o orgulho é exatamente aquilo que nos faz olhar para as coisas que não têm importância nenhuma do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da eternidade, e nos faz automaticamente desprezar aquelas coisas que são importantes. Nesse caso, obviamente, fazendo contraste, é a circuncisão que veio do coração. Ou seja, não importa tudo o que ele viveu, até aquele dia em que ele teve um encontro com Jesus. Jesus foi ao encontro do apóstolo Paulo no caminho de Damasco, quando ele perseguia a igreja. Todo o seu orgulho, a sua nacionalidade, a maneira irrepreensível como ele viveu como um fariseu, perderam todo o seu valor a partir do dia em que ele teve um encontro com Jesus. Jesus traz uma nova vida, traz um novo significado para o apóstolo Paulo, e é a partir dali que ele começa a olhar a sua vida com mais precisão, com mais aproximação, porque é o que acontece a partir dali que tem relevância para a sua eternidade. Portanto, ele ensina isso também, guarde-se do orgulho. Não adianta você contar a sua história, contar suas obras, o que você fez, de que família você é, sei lá, quanto dinheiro você tem no banco, ou coisas desse tipo. Importa o que você é em Cristo. É isso que ele está ensinando. Nos importa o que nós somos em Cristo. E o que nós somos em Cristo? Somos pecadores, perdoados e redimidos pelo seu sangue, cuidados por ele dia após dia, aguardando a nossa passagem, a nossa ida e a nossa morte, para estarmos com Cristo para sempre. É isso que nós somos. Fora disso, nós não somos nada. Então, só lembrando, guardar-se das falsas doutrinas, guardar-se dos falsos obreiros e também guardar-se do orgulho. Um segundo momento importante, entre os versículos 8 e 14, ele nos ensina que, à luz da eternidade, a gente tem que aprender a confiar plenamente em Cristo e desconfiar muito da gente mesmo, mas sempre seguindo em frente. É interessante isso porque, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo mostra um autoconhecimento muito, muito forte e muito profundo, e a gente está sempre ensinando isso que já vem lá da filosofia grega, né? Conhece-te a ti mesmo, ou a vida não analisada é uma vida que não vale a pena ser vivida, duas frases bastante famosas aí que vêm da filosofia grega. O apóstolo Paulo ele mostra uma certa desconfiança em relação a si mesmo, mas aliada a uma confiança muito grande em Cristo. Olha que interessante, por exemplo, o verso 11, só para você entender o que eu estou dizendo. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Ele não está duvidando
de que ele chegará à ressurreição dos mortos, que ele será ressurreto por Cristo. Mas ele olha para si mesmo e diz assim: não sou eu que tenho condição de fazer isso. Eu não posso me orgulhar disso ou ter essa certeza baseada em mim mesmo, baseado nas minhas obras, no meu conhecimento ou no meu entendimento. Olha o verso 12. Ele diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ele diz isso também. Ele duvida da sua perfeição. Ele acredita que não alcançou a perfeição. Isso para nós é um pouquinho mais difícil é um pouquinho mais fácil, na verdade, de entender, se bem que eu até faria para você essa pergunta: o que é ser perfeito? Se a gente não sabe ainda muito bem o que é, não temos muitos modelos, eu acho que o nosso único modelo, de fato, é Jesus Cristo, e particularmente eu acho um modelo de vida humana inalcançável e inatingível, pelo simples fato de que ele não pecou. Ele até desafiou: quem de vós pode me acusar de pecado? Ninguém podia. Portanto, essa ideia de perfeito é algo que a gente tem no nosso imaginário. O apóstolo Paulo também tinha isso e diz: eu não alcancei isso. Olha, aí ele vai no versículo 13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu tenha alcançado, mas sigo e vou em frente. Olha que interessante, ele alia essas duas coisas: a plena confiança em Cristo, a uma plena desconfiança em nós mesmos. Como é que eu junto essas duas coisas? Como é que eu confio plenamente em Jesus ao mesmo tempo em que eu desconfio plenamente em mim? Olhando para a perfeição de Cristo e sabendo que é Cristo quem atribui sobre nós a nossa perfeição. Olha que interessante, a gente pode voltar a vários conceitos bíblicos e teológicos para explicar isso, mas eu vou pegar um só, que é mais conhecido, que é exatamente o da justificação. Não é um conceito fácil de entender, porque na cabeça da maioria das pessoas, justificação, segundo Romanos 5:1, é tornar alguém justo. E não é tornar alguém justo, é declarar alguém justo. Ou seja, no momento em que eu recebo Jesus Cristo como Senhor da minha vida, Deus passa a olhar para mim como alguém que foi justificado, alguém que foi declarado justo. Mas os crentes continuam errando, pecando, continuam precisando crescer, continuam ainda incompletos, precisando lutar e alcançar, como o apóstolo Paulo diz aqui. Mas o que Cristo faz por nós? Deus atribui a perfeição de Cristo sobre nós. Esse é um aspecto da nossa salvação que muitas vezes nós desprezamos. Ao chegarmos na eternidade, nós chegaremos salvos, ilesos, chegaremos lá perfeitos, digamos assim, diante de Deus. E de onde virá essa perfeição? De onde virá essa salvação? De onde virá toda essa perfeição? Virá de Cristo. Os méritos de Cristo, as bênçãos de Cristo, o sacrifício de Cristo são atribuídos a nós, pecadores. São colocados sobre nós como um escudo, como uma proteção. Então, olha que interessante o que a Bíblia nos ensina, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Que é possível ter confiança plena e desconfiança plena habitando o nosso coração. Que, na verdade, uma vida cristã que pensa na eternidade, sabe conviver com esses dois sentimentos. Eu não confio em mim mesmo. Eu sei das minhas dificuldades, das minhas limitações e das minhas imperfeições. Mas eu confio plenamente em Cristo. Por quê? Porque eu sei da sua perfeição, sei das suas ilimitações, sei da sua capacidade, do seu pleno poder. E sei que Ele atribui isso sobre a minha vida. É isso que nos faz cristãos. Não a nossa própria perfeição, mas a perfeição de Cristo. Não a nossa plena santidade, mas a plena santidade de Cristo. Não o nosso poder, mas o pleno poder de Cristo. É isso que ele está ensinando. Desconfie de você mesmo, mas confie plenamente em Cristo. Os versos de 15 a 19, ele fala a respeito de imitar os bons exemplos e rechaçar, abandonar, expelir os maus exemplos. Ele até pede no versículo 17, que diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. É interessante entender, porque a gente entende o que é imitar para Paulo,
não olhando apenas para esse texto, mas olhando para outros, e não é muito difícil de entender, porque parece entrar em contradição. Se ele está dizendo que é imperfeito, que ele é incompleto, que a gente tem que olhar para Cristo, como é que ele se coloca como exemplo para aquelas pessoas? Ele se coloca como exemplo de imitação. O que Paulo faz ao longo de sua vida e nos ensina? Ele imitou a Cristo. No que devemos imitar o apóstolo Paulo? Na sua imitação. Se ele imita a Cristo, eu também devo imitar a Cristo. É isso que ele está ensinando. E ele diz, olha, à luz da eternidade, devemos focar o nosso olhar nos bons exemplos. Eu vou fazer um paralelo aqui bastante, talvez até ruim, mas vai ajudar a entender. A gente está vivendo um tempo de pandemia, de morte, de confusão, de guerra política, de conflito político, e o noticiário, que já era ruim, está bastante pior. As redes sociais, então, repletas disso, gente, às vezes, sem entendimento, sem conhecimento, defendendo uma bandeira aqui, uma bandeira ali, com um político de estimação para lá e para cá. Está aquela confusão e muitas vezes isso nos desanima. Nós que esperamos a manifestação plena de Cristo, mas esperamos a nossa ressurreição, que temos uma referência do que é vida de verdade através das Escrituras, a gente fica assustado com o que está acontecendo. Agora, há notícias boas, há coisas boas acontecendo, sem dúvida alguma. Portanto, devemos também olhar para elas e focar nelas e trabalhar por elas. O apóstolo Paulo está ensinando isso. Olha, a gente vive num mundo onde tem maus obreiros, onde tem gente falsa, onde tem gente que não é crente de verdade, onde existem más companhias, maus ensinamentos, más doutrinas. E a gente vai olhar para quê? Vamos olhar para o que é bom, vamos encher o nosso coração do que é bom. Se não é para ler o jornal, lê a Bíblia. Se não vai assistir o noticiário, escolhe um filme, escolhe um programa. A gente vive um tempo tão abençoado, a disponibilidade de coisas para a gente ver na televisão, na internet, no celular, no tablet, são infinitas e a gente tem a capacidade, tem a possibilidade de poder escolhê-las. Portanto, escolha também quais são os bons exemplos. Isso é o que o apóstolo Paulo também nos coloca. À luz da eternidade, aprender a olhar para aquilo que de fato é bom. E, finalmente, nos versículos 20 e 21, à luz da eternidade, temos que aprender a aguardar com expectativa a nossa plena redenção em Cristo, sabendo que nós somos um projeto em execução. Não é? O próprio apóstolo Paulo, de alguma maneira, nos ensina isso, que nós estamos em Cristo e que Ele está construindo a nossa vida e nos fazendo até aquele dia em que seremos, de alguma maneira, plenos. Esse sentimento de que a vida não está pronta, está inacabada, de que não é possível encontrar plena felicidade, plena realização nesse mundo, ao contrário de parecer um pensamento pessimista, é na verdade um pensamento bastante realista e dentro de um coração que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, na verdade é um pensamento otimista que nos traz ainda muita alegria. Primeira coisa é pensar que o que esse mundo pode me dar para me sentir completo e feliz, sendo que eu já sei da existência de uma eternidade em que eu nem conheço de fato a descrição de tudo o que vai acontecer lá, de tudo o que haverá, de tudo o que terá naquele lugar. Isso me faz querer, me faz de alguma maneira desejar estar lá. Agora, isso não pode de alguma maneira servir como algo para nos desanimar dessa vida. Porque o que ele está ensinando é exatamente o contrário. Viva a cada dia à luz da eternidade. Viva se preparando para a eternidade. Portanto, ele também ensina. A nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha as palavras que o apóstolo Paulo traz falando disso. Nós estamos aguardando a nossa plena redenção em Cristo, em que teremos a plenitude da nossa vida. Ao longo da vida a gente conquista tantas coisas, do ponto de vista espiritual, das coisas que aprendemos, das coisas que podemos realizar para o Senhor, as amizades que fazemos, as viagens que fazemos, as coisas que a gente pode comprar, os sonhos que a gente projeta, corre atrás, trabalha, junta dinheiro, vai lá e alcança. Já trazem para nós uma alegria muito grande, mas é muito claro que a Bíblia ensina de que essas coisas elas são uma sombra parca, sem graça, sem nenhum brilho, à luz daquilo que teremos na eternidade. Portanto, olha como é que é um coração de um cristão.
É uma alegria, porque estamos em Cristo, mas sabendo que há uma alegria maior nos esperando. É uma vida de histórias, é uma vida de realizações, mas sabendo que na eternidade há coisas ainda maiores nos aguardando, há coisas ainda maiores nos esperando. É uma vida em que vemos a atuação de Deus nos nossos corações e nas nossas mentes, sabendo que ainda não alcançamos a perfeição, porque ainda não estamos ainda completamente libertos e livres das ações do pecado. Portanto, à luz da eternidade, aguardando a plena realização em Cristo. É interessante, dependendo da maneira como se vê algumas coisas que eu faço, que eu vivo na minha vida, nas conversas que eu tenho, principalmente com pessoas mais íntimas, talvez exista até uma tendência a ser considerado um cara relativamente pessimista, mas não é pessimismo. É a total compreensão de que certas coisas nesse mundo nunca vão funcionar direito. Eu não estou falando uma coisa com falta de esperança, mas porque é um coração de alguém que sabe que na eternidade as coisas funcionarão direito. Então, se você me perguntar assim, pastor, como é que você imagina a eternidade? Eu vou fazer uma série de descrições para vocês, mas entre elas eu vou dizer assim, vai ser um lugar onde tudo vai funcionar direito. E eu não estou falando de aparelho, de eletrodoméstico, se bem que não sei como é que vai ser no céu, se vai ter esse tipo de coisa, equipamentos, eu não sei se vai ter, mas dizer que os relacionamentos vão funcionar. Não vai haver má compreensão, não vai haver distorção de palavras, não vai haver dúvidas. Se a gente vai trabalhar no céu, eu até acredito que a gente vai ter algum tipo de trabalho no céu, sem o peso do pecado que trouxe sobre nós o cansaço, a fadiga e até o insucesso nas nossas atividades humanas, lá no céu não vai acontecer. A gente vai trabalhar, a gente não vai se cansar, tudo o que a gente planejar vai acontecer dentro dos critérios, dentro da ordem, as coisas funcionarão. Portanto, eu aguardo isso. E convido você também a colocar essa expectativa no coração. O apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós isso em algum sentido, pelo menos é o que eu consigo ouvir. A gente vive num mundo em que a gente luta bastante, a gente tem bastante dificuldade, a gente até conquista algumas coisas, mas não se esqueça que estamos nos preparando para viver num mundo onde tudo vai dar certo, onde as coisas todas vão funcionar, vão existir, vão coexistir na sua plenitude. E isso alegra muito meu coração, porque eu estou me preparando para ir para aquele lugar. Olha que texto interessante. Viver o dia a dia à luz da eternidade, vendo como essa vida é extremamente importante para a construção, para, como eu costumo dizer, os tijolinhos. Dia após dia a gente constrói um tijolinho, não é? e vai construindo a nossa casa no céu. Vamos enviando os tesouros acumulados aqui na terra para o céu, para construir, digamos assim, o lugar onde nós vamos morar, as nossas... Não sei. Aí você imagine aí na sua mente como cada dia, como cada ação, como cada pensamento é importante. Ao mesmo tempo que temos que, de alguma maneira, ir deixando de lado as coisas que não têm nada a ver com o Evangelho e que nada tem a ver com a construção da nossa identidade cristã e do nosso relacionamento com Cristo. Então eu quero fechar trazendo alguns pensamentos, então, à luz desse texto, que já trouxe tanta coisa para a gente meditar, mas como fazendo aí um fechamento. A primeira coisa delas é o seguinte: a gente está acostumado com velocidade, com pressa para fazer as coisas, com a falta de cuidado no nosso dia a dia, com uma incapacidade de observar o que está à nossa volta, e lembrar que a vida cristã não é uma corrida de fundo de 100 metros, onde você precisa disparar e chegar o mais rápido possível, mas ela é como uma maratona. São anos de vida cristã, você precisa ter, talvez até mais do que força, ter muita resistência para ir passando pelas dificuldades. É o que a gente costuma chamar também de resiliência. A resiliência é a capacidade que você tem, entre tantas coisas, de se reconstruir depois de um desastre. Ou seja, você passa por uma situação ruim da sua vida, você supera aquilo e dá continuidade. E aquilo entra na sua história, porque não fica marcado, não fica impresso na tua mente, não fica impresso na tua vida. Aquilo te traz crescimento, você vê o que tem de bom daquilo e prossegue, vai em frente. Foi assim que o apóstolo Paulo aprendeu, é assim que ele está tentando ensinar para a gente. Por quê? A vida cristã é importante o que você está fazendo hoje, mas somos seres eternos. Deus nos fez eternos.
É certo que alguns viverão a eternidade no inferno. Eu não estou pensando nisso, pelo menos agora, ou pelo menos como advertência para você que não tem Cristo no coração. Mas pensando naqueles que já têm Cristo no coração, de que somos seres eternos. É uma grande maratona que a gente está vivendo. A outra coisa é, a gente não tem uma ideia do resultado das nossas obras. Mas a gente pode cuidar do que a gente faz todo dia. Deus, em sua sabedoria, só nos dá o dia de hoje. Foi o que Jesus nos ensinou, não foi? Basta cada dia o seu mal, o pão de cada dia nos dá hoje. Ele nos ensinou que o dia é hoje. O que Deus nos deu é o dia de hoje. E hoje a gente vai crescer um pouquinho mais, vai aprender um pouquinho mais, vai fazer algo um pouquinho mais para o Senhor. Mas só quem tem a visão geral de tudo o que está acontecendo e do fim de cada um de nós é o próprio Senhor. Nem a gente mesmo tem. A gente vai construindo as coisas e, de repente, elas vão surgindo diante de nós. Mas o que a gente faz hoje, o que a gente vive hoje, o que a gente pensa hoje, o que a gente sente hoje, o que a gente faz hoje, é, de fato, muito importante. Mesmo que a gente não tenha noção do resultado. Mas quem anda no caminho de Deus fazendo a vontade do Senhor, mesmo não tendo a ideia de tudo que está construindo, pode ter certeza, pode estar assegurado que em Cristo serão coisas maravilhosas e grandiosas e perfeitas. E, finalmente, como eu citei no começo, Eclesiastes capítulo 3, o verso 11, Deus colocou a eternidade dentro de nós. Nós somos seres criados para a eternidade. Nós somos seres que têm essa necessidade que quase não se satisfaz no nosso coração. É da natureza humana esse desejo de conhecer além e de ir além. E importa o que a gente faz com essa vontade que Deus colocou nos nossos corações. A Bíblia nos revela que Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, e que Ele é o único caminho para se chegar ao Pai. Portanto, esse anseio da eternidade, ele já tem uma tradução bíblica, uma tradução espiritual muito, muito concreta, muito objetiva. Essa eternidade nos foi colocada no coração para buscarmos a presença de Deus, confiando plenamente em Cristo. Que Deus possa, então, abençoar a minha vida, possa abençoar a sua vida também. E quero convidá-lo, nesse momento, a cantarmos uma música que expressa os nossos desejos eternais, através de um dos hinos do cantor cristão.
a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Chegamos então ao final de mais um culto, contentes, alegres, desafiados pela palavra de Deus e também incentivando e motivando os irmãos a continuarem acompanhando as atividades da nossa igreja através do Facebook e do YouTube. Quero convidá-lo mais uma vez a orar e nesse momento encerrando o nosso culto. Pai, muito obrigado por mais um encontro, obrigado por mais uma oportunidade. Continue guardando e abençoando a vida de cada um de nós e também, ó Deus, colocando esse entendimento na nossa mente, na prática da nossa vida, a respeito da eternidade. Te agradecemos por tudo o que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará na vida de cada um de nós e não nos permita ficarmos presos nas futilidades desta vida, deixando que as coisas mais importantes, mais relevantes e que tenham a ligação com a nossa eternidade passem despercebidas aos nossos olhos. Pelo contrário, nos dá sabedoria em Cristo a abraçarmos as coisas espirituais e as verdades eternas. Continue abençoando a sua igreja e fazendo a tua vontade. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.